Jantar, 21 de fevereiro de 1989. Santa Bibiana, rogai por nós. Aconteceu exatamente que no século XV, mais ou menos, 14, 15, a civilização medieval começou a se desvirtuar, começou a se desnaturar. E, enquanto tal, a tomar aspectos assim, ela ia caminhando para a delicadeza. E se vocês comparam a situação cultural da Europa do século XV com a Europa do século, vamos dizer, sétimo ou oitavo, vocês têm uma diferença enorme. A Europa fez prodígios, fez progressos colossais. Mas, no século XV, entraram determinados elementos aborrecedores e extrínsecos à ideia de civilização, definidamente deformantes. Por exemplo, o aparecimento do sentimentalismo amoroso, começando uma supervalorização da mulher em relação ao homem. Em certo sentido, se o homem representa a força, a mulher representa a delicadeza. E então o homem representaria mais bem esta força primitiva e elementar das civilizações que nascem, e a mulher representaria mais bem o dado delicado, fino, acalorado das civilizações que estão no limite de começar a se gerar de si próprias. Ora, acontece que enquanto anteriormente o homem mandava na mulher, tinha para com a mulher um respeito e uma consideração como nenhum tipo de esposa teve na história. Esposa do casamento indissolúvel, instituído pela igreja, é a esposa que é a mais fiel conselheira e a melhor ajuda do marido. Por exemplo, nos reis da França, é muito característico, nos primitivos reis da França. O marido dirige o reino, mas quem toma conta das finanças do Palácio Real, que se confundem com as finanças do Estado, é a mulher. Ela que tem a chave das fechaduras, etc., e que diz a ele quanto dinheiro ele tem ou não tem. Então estão vendo que participação ela tem viva na própria direção do reino. Assim como a mulher, esposa em casa, faz as despesas domésticas, depois presta ou não presta conta ao marido, assim também no reino, despesas do palácio, que é o lar doméstico do rei, misturadas com despesas do reino, essas despesas é a rainha que tomava conta. Vocês estão vendo o respeito à rainha que isso significa. Bem, mas a rainha é sujeito ao marido. Ele não passava pela cabeça dela fazer o que ele não queria, porque os resultados eram de punho na mão. Não quer dizer que ele esbofeteasse, mas ele tinha recursos realmente violentos. Como, por exemplo, expulsá-la da corte, internar num convento. Para quem não tem vocação, é muito pouco divertido. Aquela comidinha de convento e todo dia, oração, etc, etc. Para uma mulher que é rainha, está habituada a viver no torvelinho de movimentos de uma corte, foi educada na corte do pai dela assim, foi para a corte do outro homem assim, como é que ela vai fazer? Bom, e aparece aqui o que eles chamavam l'amour courtois, o amor cortês, e amor de corte, cortês aqui quer dizer de corte, mas que idealizava a mulher como um tipo sublime, a personificação do que há de melhor no homem, porque é o de mais delicado, de mais elegante, de mais distinto, para onde o homem tende, fugindo da barbárie, né, para apreciar esses atributos e qualidades femininas. Então o guerreiro, nos intervalos da guerra, faz torneios. Esses torneios são por nostalgia da guerra, porque eles não sabem viver sem guerrear. São para se exercitarem para a guerra. Mas são também competições assistidas pelas mulheres numa arquibancada. E onde a finalidade da competição era de obter um prêmio que era uma mulher que dava. Em certos torneios, o vencedor mandava entregar o prêmio a uma determinada dama.
e ele ia depois a cavalo diante do ponto da arquibancada onde estava a dama, e ia receber dela o prêmio. Nas horas de intervalo, quando ele não fazia torneio, não se preparava para a guerra, ou para brilhar como guerreiro aos olhos das damas, ele procurava espreitar a dama em algum lugar onde conseguisse. Por exemplo, durante a noite, conhecer do lado de fora da cidade evidentemente pequena, ou do castelo, e fazer 1, 2, 3 trovadores, pagos por ele, cantarem canções em que louvava as qualidades extraordinárias dela. O luar. Em certo momento, quando ele descansava de cantar, ela achava que ele devia estar cansado de cantar, ela abria a janela da torre e aparecia como quem não queria nada. Não aparecia toda penteada, toda rasgada, toda vestida. Não ia aparecer como estava deitada na cama. E olhava. Então, a lua batia nela, no cabelo, todo o resto. Depois, ela fazia um sinal assim para a lua, era dirigida para o guerreiro. Fechava a janela, ia cavalgando, e os trovadores e ele iam saindo lentamente. Ela ainda via à distância o trote do cavalo, valente do homem, e dos trovadores cantando a ela. Bem, daí nascem os romances de amor. Então, Romeu e Julieta de Shakespeare é caracteristicamente uma coisa dessa. E uma parte da alma do homem, a parte que o elemento, os aspectos da alma do homem que caminhavam para o delicado, se transviam por essa intoxicação do sensual e do sentimental dentro do delicado. Tudo isso caiu num ponto tão acertado para preparar a Revolução que a gente se pergunta se não foi preparado. Tanto mais que a Europa se inundou de trovadores. Naquelas eras, ouvir música era um regalo, porque não tinha televisão, rádio, que tem uma inundação de música toda hora. O senhor pode imaginar num castelo perdido no campo, de repente um trovador que aparece cantando. O elemento feminino e masculino do castelo e do povoadozinho, há 2, 3 anos não ouvem cantar, não ser canto de igreja. Mas o amor courtois tinha posto a efervescer neles tendências que não se exprimiam através do canto da igreja. E que ficavam retidas, aprisionadas, borbulhando de vontade de se manifestar, de se expandir, até que aparecesse um trovador. O trovador era naturalmente muitíssimo apreciado, tanto mais quanto muitas vezes os trovadores eram compositores, como são muito frequentes, por exemplo, aqui no nosso Nordeste. Homens, povos que têm o talento de fazer uma rima, o talento de encontrar uma música que sirva para essa rima. Então o senhor dizia, faça uma rima para tal dama. O trovador pegava o luth, o alaúde, um instrumento de corda. Na hora, vamos dizer que a dama chamasse toda, dando nomes da Idade Média, Yolanda ou Beatriz, apoiando. Para dona Yolanda, quem é a Yolanda? Aquela grande reverência para Yolanda. O trovador usava um chapéu de feltro pontudo, com uma pena de fazão, tirava grande reverência, e na hora pegava, ó Yolanda, Teleté, lá vinha aquela lenga-lenga, que já tinha cantado para outras Yolandas. Ele fingia que estava compondo na hora, porque o pagamento que ele... A Europa se inundou de trovadores, vindos em geral da Itália, no país do bel canto, da música, da arte, e que ensinavam, por convívio, por contágio, essa arte aos alemães, aos franceses, que eles encontravam no começo do caminho. Que depois espalhavam, isso ia até a Escócia, isso ia até Portugal, entrava até pelos Baleares, entrava por onde quisessem, invadia a Espanha já invadida pelos mouros, etc, etc. Fazendo com que o centro da vida social deixasse de ser o que era. Eu vou dizer um pouco uma palavra sobre a vida social. A vida social era fundamentalmente, e ainda hoje, uma ocasião para diversão. Uma ocasião legítima para diversão. Quer dizer, na sociedade temporal que sai fora, os homens é concebível que queiram distrair-se. E alternar a distração com o trabalho.
e ter, portanto, um certo entretenimento. Nesse entretenimento, os homens muito facilmente ligam com a comida e a bebida, porque o entretenimento naquele tempo era prosa. Aliás, eu considero que é o melhor entretenimento que há na vida é a conversa. A televisão é um entretenimento para gente inentretenível. Fica olhando ali. Quando acaba de ver muita fita, diz mu. Não é. Entreter é manter um contato de alma. É dizer o que se pensa e ver o que o outro pensa. É trocar impressões, exercer ou receber influência. Isso é entreter. Fazer isto à margem de fins úteis, isto é entreter. Mas é certo que os homens fazem isso muito mais à vontade, em torno de uma mesa bem guarnecida, e onde os vinhos vão aparecendo e vão florescendo e vão sendo servidos. Então, o banquete passava a ser a forma mais própria, o entretenimento. E a grande comedoria no castelo foi se ornando, pelo menos assim. Sala de jantar enorme, foi ficando bonita. Poseries estupendas, mesas enormes de carvalho. Às vezes era uma árvore inteira batida, cortada pelo meio, e uma só prancha, de ponta a ponta, etc. E junto com isso, um tanto mais tarde, já começam a perder as tapeçarias. Tem guardas dentro, com alabardas, quando as alabardas floresceram. Antes disso, de espada desembainhada, para evitar que a qualquer momento o adversário vindo de fora pulasse o muro e entrasse na sala de baile, na sala de banquete. Os pratos começaram, pratos colossais. Entrava um boi vivo, boi inteiro, assado inteiro, carregado com no espeto. Bom, e para maior beleza, quando entrava uma ave, ela vinha revestida das respectivas penas. Como o famoso paizão daqui de Paz Nossa Senhora. Bem, nem sempre cada convidado esperava que a comida chegasse. Entrava o boi, não entrava o paizão, os mais vivos, os que se destacavam mais na festa, entravam e tomavam dianteira, iam com as próprias facas deles, arrancando pedaços de carne que eles comiam com a mão. Porque o faca e a garfo, a faca e o garfo começaram a ser usados muito depois. Quando entrava os pratos principais, tocava corneta. Uma corneta que na guerra tocava avançar. Quando o rei bebia, todos se levantavam e bebiam com o rei. E todos bebiam a favor da saúde do rei. O rei homenageava um súbdito quando bebia a saúde dele. Um grande guerreiro que ganhou uma batalha, qualquer coisa, ele dizia, a saúde de fulano de tal, levantava a taça. E quando apareceu a pólvora, então acontecia que quando o rei bebia, os canhões, já muito mais tarde, os canhões do castelo toavam. E o povinho dizia encantado, o rei está bebendo. Bom, tudo isso é muito veronil, mas era natural que as senhoras associassem os prazeres dos homens. E na atmosfera criada pelos minezinhos, pelos trovadores, elas entrando, se deslocava a coisa. O principal divertimento da festa não era mais a comida, nem era a bebida, mas era captar as boas graças da dama. Centro de gravidade com gira. E como pela presença das damas, tudo se torna menos bruto, porque a dama fica assustada com tanta brutalidade. Mas acompanha um pouco o curso das coisas. Entra um prato, um homem corta um fazão, tira um pedaço muito bom para uma determinada dama e leva ele mesmo num prato para ela comer. O segundo passo, ela convida ele para comer ao lado dele. E às vezes dentro do prato dela. E os dois comem com a mão. Mas ele, para não meter medo nela, deixa de repente de fazer o papel do herói das selvas, do Tarzan, para fazer o papel do gentil. Repete-se a cooperação algumas vezes. Não quer que dá? Eu faço uma pequena pausa. Alguém dirá, bem, eu estou vendo onde é que se dá o que o senhor está dizendo. Dá no seguinte, que a entrada em cena da mulher foi o começo de todo o mal. Não. A entrada em cena do trovador, que levou o homem a considerar a presença da mulher com um olho novo e tomar diante da mulher na posição de servidor, de escudeiro, de homem feito para honrá-la, é que inverteu as coisas. E seria um erro dizer, não, o jeito é manter de fora as mulheres, não, o jeito é manter de fora os trovadores. Como é que isso se faz? É abolindo a ideia do casamento com a mulher ideal.
E é, por excelência, a Ivete trovadoresca. Na França, há muito tempo, depois de acabar a Idade Média, ainda circulava um adágio, um ditado, um provérbio, que eu tenho citado aqui diante dos senhores. Um homem estouvado casa com mulher de quem gosta. O homem criterioso gosta da mulher com quem casa. No casamento, contraído por razão, é razoável que eu case com aquela, porque ela vai trazer tais e tais circunstâncias, tem tais virtudes, etc, etc. Pode ser que eu não me inflame trovadorescamente com ela. Eu não sou trovador, eu sou um conde, ou eu sou um burguês, ou eu sou um comerciante, ou eu sou um professor, ou eu sou um operário. Isso é uma coisa que eu não sou trovador. Deixa o trovador de lado, eu preciso de uma mulher que me acompanhe no que eu vou fazer. Se eu a acho linda, etc., se ela for bonita, tanto melhor. Mas não, a beleza dela não troca nada. Se vê o bom senso dela, o critério dela. A medida, ela corresponde à descrição que Nosso Senhor dá no Evangelho da mulher ideal, quando ele fala da mulher forte. Não sei se o senhor se lembra da expressão, eu me lembro do sentido da coisa, eu me lembro da palavra. A mulher forte do Evangelho é uma mulher cujo preço é valor inestimável. Um homem que sabe da existência dessa mulher faz como um comerciante que vende tudo que tem para poder comprar uma pérola muito preciosa, que normalmente vai revender com maior lucro. Ela se levanta de manhã, ela toma da conta da casa, faz isso, faz aquilo, mas essa mulher forte, sensata, modelo de bom senso, não é modelo da engraçada, nem da chistosa, nem, sobretudo, da dengosa, chodosenta, que é a mulher do bom senso. A partir do momento em que essa peste entrou, continuamente a presença feminina transformada a mulher no principal brinquedo do homem, no que ela não é, ela vale muito mais do que isso. A presença feminina foi impregnando mais a sociedade. Na França, no tempo de Luís XV, depois um pouco no tempo de XVI, isso foi o auge da presença feminina. Mas chegou com isso a um grau de elegância, de distinção, de frufru, de espuma, de encanto, de graça, mas também de superficialidade, de sensualidade, de leveza inconsiderada, de reflexão, que chega a esse ponto. Eu disse nas Memórias do Príncipe de Cui, ele conta um pouco mais ou menos isso, que quando ele era moço, ele tinha o anseio de fazer-se e de ser um homem de grande projeção, de grande notabilidade, etc, etc. Desses homens respeitáveis que fizeram muitas coisas e que quando entra no salão, todo o salão começa a girar em torno dele. Quando ele chegou a essa idade, ele tinha feito muitas coisas. Ele tinha conseguido, com esses arranjos políticos, conseguir o título para si de príncipe do Sacro Império Romano Alemão. Tinha conseguido usar para si o título de duque de França. Tinha ganho algumas batalhas. Tinha sido herói em vários lances da vida militar dele. Tinha feito isso, aquilo outro, enfim, era dos homens mais considerados, mais sérios da corte. Ele conta o desapontamento dele, quando depois de passar, ele vai frequentar os salões e percebe que entra nos salões, todo mundo está falando, dando risada, e contente, etc, etc. Quando ele chega, há um frio, depois um desapontamento, e ele desmanchou a festa. É porque, como ele é um homem muito eminente e já velho, a conversa tinha que mudar de ar. E tinha que girar em torno dele. Ora, diz ele, falando comigo, era-se obrigado a falar de coisas grandes e sérias. Os salões não queriam mais saber das coisas grandes e sérias. Bom, a coisa deu na Revolução Francesa, depois nas Revoluções, sabe. Ainda agora, nesses discursos de Pio XII, nobreza romana, há mais de uma alocução comentando essa frivolidade dos salões franceses, protótipos ou arquétipos de todos os salões da Europa daquele tempo, como elemento de frivolização da sociedade. O outro aspecto da questão é esse. Então, tudo bem posto, Dr. Plínio, uma causa principal de se ter perdido o caminho rumo ao equilíbrio de que o senhor fala é que a virtude da temperança. Todas essas coisas foram concebidas de modo intemperante e a intemperança afetiva conduziu a toda outra forma de intemperanças. As intemperanças levaram a esse adelgaçamento, etc.,
era um desvio, não era um fruto do requinte. Como a civilização era muito requintada, ela se adelgaçando, seu movimento para o requinte se manifestou. Mas não era necessário que o requinte, que a força morresse, que aquela coisa nativa e bruta morresse. Ela poderia deixar de ser bruta, não deixaria de ser forte. Ela chegou a esse ponto, por causa dessa intemperança, que nasceu desse regato originário. São os trovadores, uma série de outras coisas da maneira dos trovadores, eu estou simplificando muito, e que se transformou num rio, numa caudal, que levou tudo atrás de si. Agora, então, a pergunta é, mas como é que teriam sido as coisas se fossem temperantes? O que é que vem a ser a temperança e como é que teriam sido as coisas se fossem temperantes? A temperança é uma das 4 virtudes cardeais. Justiça, fortaleza, temperança e prudência. Como é que teriam sido as coisas se os homens tivessem sido temperantes? Elas teriam conciliado exatamente todas as virtudes opostas. Porque o próprio da temperança é fazer com que a pessoa goste das coisas na proporção do que a fé e a razão indicam que elas devem ser gostadas. Por mais que ele goste delas, não gostará demais. E por mais que justamente não goste, ele também não execrará demais. Ou a virtude que dá a medida a todas as coisas se chama temperança. E quando a pessoa tem bem temperança, ela ama a cada virtude na medida que cada virtude merece. Não ama mais nem a menos do que aquilo. E a ama de tal maneira que então este amor a essa virtude pode coexistir com o amor à virtude oposta. Eu dou um exemplo, senhores. Um homem, o senhor pode imaginar qualquer espécie de homem. Um professor, um nobre, um burguês, um artista, o que quer. Ele precisa ter horas de lazer. E depois ele precisa trabalhar. Se ele não for temperante, ele ou trabalhará demais e se escangalhará, ou ele se divertirá demais e não trabalhará tanto quanto pode. A temperança, falo, dá o descanso que deve e o lazer o que deve. E falo que, portanto, um lazer que não seja de perder distância psíquica e um trabalho que não seja de perder distância psíquica. A inimiga da temperança é exatamente a falta de distância psíquica. Então, esse homem pode organizar formas de lazer muito entretidas e muito agradáveis, mas que não sejam de perder distância psíquica. Eu dou um exemplo corrente ao senhor. Em Versailles há uma certa tensão de água num quadrilátero, contida num quadrilátero. Um quadrilátero muito mais longo do que largo, que é chamado tapete de água, porque visto no conjunto dá a impressão de um tapete de água. E o tapidor. Esse tapidor, quando tinha dias de baile, de festa, iluminavam todo o jardim, com lanternas, etc. Soltavam fogos de artifício, etc. E punham para flutuar barcos dourados com tapetes bonitos, nos quais entravam grupos de fidalgos e fidalgas. E uns barqueiros tocavam para um lado para o outro o barco e passavam por aí. Uns saudavam os outros, cumprimentavam, etc. Alguns tocavam música, cantavam, ou contratavam músicos para tocarem ou cantarem no seu próprio barco. Percorriam aquilo em várias direções. Quando acabava, vocês embarcavam e iam fazer outra coisa. Um prazer que parece até apagado para o homem de hoje que gosta muito de emoções. Então vocês vão a uma dessas parques de diversões, vocês encontram montanha-russa, montanha-russa feita de sustos. Encontra uma diversão com carrinhos que toda hora batem uns nos outros. Então a gente não sabe como vai ser o negócio. Daí para frente, a diversão é assustar-se, ou assustar os outros. Qual é o descanso que teve? Qual é a temperança? É a pessoa intemperante que só se distrai com sensações fortíssimas. Perdeu a calma, deteriorou o homem, está arrebentado. Bom, numa coisa temperante, pelo contrário, chega uma hora em que todo mundo que tem bom senso está cansado e vai para casa descansar. E descansa o que deve, no dia seguinte trabalha o que deve. O bom senso domina tudo. Eu não sei em que ponto, de que forma esse bom senso atuaria para fazer com que as coisas fossem como devem ser. Nem sei como é que elas seriam se fossem como deviam ser. Porque essas coisas a gente não planeja. Elas nascem da ordem natural. Mas eu sei que necessariamente este seria
os princípios inspiradores dessa ordem, desse equilíbrio que o senhor procura para o Reino de Maria. Então a receita qual é? Não planeje nada, forme o homem, forme o católico, dê-lhe bem o espírito da igreja até o fundo das entranhas. Tudo isso não será. Não sei se meu Rodrigo quer perguntar alguma coisa. Apenas para isso, senhor. É o seguinte, quando o senhor fez todo o relato histórico da coisa, o senhor falou então no aparecimento dos trovadores. Agora, eu pergunto o seguinte, já havia então algo naquela gente pela qual eles também não repudiaram os trovadores? Isso é algo que chama pecado original. Isso aí. O senhor com certeza viu várias vezes o mar. E, então, como todos aqui, terá visto que ora as ondas avançam assim, ora o mar se sacode em várias direções. Assim é a história também. Ora, o curso dos acontecimentos históricos avança assim. Ora, houve no romantismo, que foi, afinal de contas, o auge disso que inclinação, né? Houve no romantismo um misto do apogeu dos trovadores, mas porque já ninguém pensava em trovadores, mas a influência era essa, sentimentalismo, etc. O senhor pega Chopin, por exemplo, não perde de vista. Mesmo Liszt, um pouco compatriota seu, eles representavam esse sentimentalismo desse jeito. Mas eles eram obrigados a contentar e a conquistar uma sociedade que as desventuras da Revolução Francesa haviam orientado para um outro sentido. Quer dizer, uma sociedade que estava cansada de sofrer e que não queria diretamente passar para o prazer, mas que tendia a pôr-se numa posição melancólica em relação às dores que tinham sofrido, numa posição de reação contra a frivolidade de qual ela tinha nascido. E toda a sociedade ficou muito mais séria, ficou muito mais moralizada. A imoralidade das vésperas da Revolução foi substituída por uma moralidade muito maior. Os costumes continuaram em certas rodas muito morais, mas o grande número das famílias de primeira ordem era moralizada. E o tipo do pai de família, da mãe de família, a família com todos os seus em casa, o florescimento da vida de família foi uma coisa formidável. E também o florescimento da honestidade econômica, que ocupavam cargos públicos, teriam vergonha de roubar, teriam vergonha de uma porção de outras coisas assim. De maneira tal que, mesmo os homens que adulteravam, tomavam um ar de homens que detestariam o adultério e que nunca adulterariam. Tomavam um ar do característico marido fiel, do pai de família que só vive para a família, mas que queria ser tido assim pelos filhos e pela mulher, e que presidia a um ambiente doméstico muito mais sacral, mais religioso do que dos bisavós dele dentro da Revolução Francesa. E isso ia de alto a baixo da sociedade. Estamos falando das camadas mais altas, mas mesmo na pequena burguesia era isso. Então, a amizade casta, doméstica, tomou ares românticos. Misturaram-se as duas coisas. E apareceu um modo romântico de querer bem o irmão, querer bem a irmã, querer bem o irmãozinho, a irmãzinha. O pai e a mãe nem se fala. O avô, a avó, o tio, o primo longe, que é o habituado da casa. Tudo isso nós romantizado como modelos de virtude, modelos de dignidade pessoal, etc, etc, a quem se queria intensamente bem. Bom, então o romantismo passou a cantar a virtude para amolecer a virtude. Passou a glorificar a tristeza como sendo o estado de espírito normal do homem. Numa vida de Goethe que eu li, não foi uma vida, não são as memórias dele, alguém que escreveu a vida de Goethe, era um secretário dele, não me lembro como chamava. Eu, infelizmente, li isso traduzido para o francês, mas enfim, li. Muito interessante. Não é inútil dizer que era um homem prodigiosamente inteligente e vivo. Não era um esqueleto pensante. Se contava, ele passou um certo tempo na cidade de Estrasburgo, na Alemanha, que as senhoras da cidade de Estrasburgo, quando se encontravam durante a noite, em vez de perguntar se tinham passado bem a noite, perguntavam
A senhora chorou bem durante a noite?